certo. O pior da crise da pandemia vai ser, quer dizer, já está acontecendo, entre 2 e 15 de maio. E segundo o documento que foi apresentado hoje, em 1º de junho estaremos, no bom sentido, descendo a ladeira da curva. O negócio, a curva terá baixado. É a partir daí que se espera que se fixe qual vai ser o dia 1, o dia em que as coisas vão começar a ser retomadas. Agora, não posso deixar de apontar uma coisa. A primeira é que, diante do que eu vi hoje, me reforçou a impressão de que o nosso estado, no tempo de hoje, está sendo um estado que está lidando com coisas de maneira reativa. Porque o plano, Enio e Gustavo, tem uma série de números que nós já conhecemos aqui, de previsões, de contaminação, de mortes, coisas que não aconteceram, felizmente, porque, e especialmente, há um número que mostra, que foi um post que eu fiz no blog do Dina, que estamos vivendo uma farsa. Foram testadas só 5.300 pessoas em nosso estado, um estado com mais de 3 milhões de habitantes, e todas as projeções são feitas em cima desses resultados, de 5.300 testes. Resultados que não representam uma amostra fiel realmente do nosso estado. Boa noite, Enio, boa noite, Narte, boa noite a você, ouvinte da 96. Uma coisa que eu gostei no plano aí apresentado pela Fierne, retomada da economia, pelo menos ter um plano. A gente já sabe, de forma geral, o que eles pensam. E pensam mesmo, porque eles foram para diversos setores da economia, por logística, por setor de transporte público, por setor de alimentação, setor de salão, de estéticas, né? Shopping, praça de alimentação, personal training, academia. Eles detalharam bem e bem direitinho uma pauta mínima para se abrir. Eu achei que fazia tempo, eu vejo esses planos da Fierne, eles sempre atiram para todos os lados e não tem um grande foco, mas dessa vez eu dou minha mão à palmatória em relação a como eles viram a economia, não quiseram inventar a roda. Eu não vi politicagem nesse plano da Fierne, achei bastante interessante. Tem muito pensamento, tem uma parte de insiders que eles falam, aí eles vão dizendo assim, o que eles tentam prever, e aí pensamentos em relação ao que é que vai ocorrer pós-pandemia. Reformulação do espaço físico das lojas, a importância, geralmente se tinha gambiarra na área de comércio online. Agora você não pode ter uma gambiarra, você tem que ter o comércio online como uma grande solução de vendas. O comércio online era o plano B, plano Z, ele pede que você trate com mais prioridade. Com profissionalismo. E a gente vê aqui, olha, a gente deve ter aqui 30, 40 mil pessoas escutando a gente no radinho do carro, indo para casa, ou então em casa no rádio, tudo. E a gente fica falando o tempo todo de rede social, porque ontem nós tivemos 7 mil acessos no Facebook, tivemos 3 mil acessos no YouTube. Por quê? Porque esse é um mundo novo, um mundo que se tem que olhar. Isso não quer dizer, até o YouTube a gente tá mais prestígio que o Facebook, quando a gente tem mais do dobro de audiência no Facebook. Mas é porque tem que se dar um carinho novo para aquilo que está nascendo. E, por incrível que pareça, desde a década de 90 tem a informática, tem o mundo virtual, tem a web, mas parece que faz 60 dias que, de fato, a gente começa a viver uma vida de compras através desse ambiente. Quem não tinha, passou a ter. Quem nunca pediu, passou a pedir. Quem nunca olhou, passou a olhar. Então, você vê o Instagram explodindo de ideias. Então, assim, a Fierne, ela trata isso de uma forma bem moderna, que ela não tem ela tem uma cara pesada. A Fierne, ela tem uma cara pesada, antiga,
cartorial, mas nesse ponto aí, nesse trabalho de hoje, por sinal eu estava até vendo... Eu concordo com você quando disse que a Fierne pelo menos tomou iniciativa e tem um plano. Eu quero saber, FEComércio, CDL... Não, eles assinam. Não, eles assinam também? Esse plano não é só da indústria, é de todo o setor produtivo do E o mais Estado. incrível que eu quando estava falando da modernidade é que Marcelo Queiroz assina da FEComércio, porque é aquele cara governista sempre de qualquer governo, mas tá aqui, ó, o FCDL, a Facerne, deixa eu ver, Marcelo Queiroz, Amaro Salles, Zé Vieira e eu do Laranjeira são os 4 comandantes, presidentes que assinam. Depois tem a parte dos integrantes do grupo de trabalho e tem uma colaboração de outras entidades. Mas, no geral, Enio, é porque o grande problema é o seguinte, que se lança isso e quase ninguém lê. E aí eu vou tentar fazer um trabalho, eu acho que Dinardo também deve fazer isso, no blog, e a gente tentar, de uma certa forma, levar a sociedade que isso não fique em 48 páginas. E o que é que tem nesse plano de retomada gradual da atividade econômica? O que para vocês é mais relevante? O relevante, Enio, é dar justamente esse norte. Se você tem um salão de beleza, você pode vir aqui no plano da Fierne e vai ter coisas mínimas que você tem que fazer para ter um salão de beleza, que a letra aqui tá pequenininha, mas deixa eu ver aqui. Gustavo fala uma coisa que é o que eu tinha observado. O ponto mais relevante é que a Federação das Indústrias do Estado apresentou hoje que é viável retomar a economia e cuidar da saúde. Finalmente temos uma proposta que não antagoniza saúde e economia, que são duas coisas conciliáveis. Que o plano vai dando, por exemplo, a retomada gradual da economia do nosso Estado, ela é apresentada de duas formas. Ou uma proposta de 3 blocos, ou uma de 4 blocos. Na de 3 blocos seria assim: primeiro libera atividades comerciais, restaurantes, bares e lanchonetes, food parks e transporte público com maior frota em horário de pico. Na segunda fase, libera shopping centers, parques em geral. Na terceira fase, cinema, teatros, casas de eventos, shows, espetáculos, indústria de entretenimento e academias. Aí, esse é o grosso. Como é que isso iria funcionar? Em turnos que começam entre as 6 e as 22 horas. É isso que eu ia falar. De tudo isso que eu nunca tinha pensado nessa história de um comércio de determinado setor funcionar, por exemplo, de 8 ao meio-dia. E tudo o resto está fechado. E outro setor funcionar de meio-dia às 4. Isso, porque assim, a gente está acostumado a tudo funcionar no chamado horário comercial. Então eles apresentaram que tudo isso pode ser aplicado entre as 6 às 22 de um dia, dividindo as atividades por hora. Por exemplo, aí ele bota aqui, ó, chegada no trabalho para as atividades do grupo 1, 6 às 15. Grupo 2, 8 às 17. Grupo 3, 9 às 18. E por aí vai. Eu queria até perguntar a vocês o seguinte: hoje eu liguei para Gustavo pela manhã e a minha secretária chegou para mim e disse: seu Enio, acabei de chegar do comércio, acabei de chegar do centro, com a maioria das lojas abertas. É em função do decreto do prefeito? Há uma interpretação jurídica que a partir do artigo 3 do último decreto do prefeito, ele dá a oportunidade, ele faz mais ou menos o que a Fierne faz agora. Ele diz quais os critérios que você tem que fazer para abrir. E é nisso que os lojistas